Graça e paz, sou o pastor Ronaldo da Igreja Cristã Nova Aliança e estamos começando mais um culto da família, encerrando o nosso mês de agosto, o mês da superação, onde temos declarado que no Senhor nós superamos qualquer adversidade em nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos, que o seu domingo seja extraordinário na presença do Senhor. Amor nunca falha, sempre me abraça. Pastor William já está na área, um grande abraço, meu pastor. Iranete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Teu amor nunca falha, sempre Adriana, seja bem-vinda, minha amada irmã. teu amor Grego, seja bem-vindo. Gregório. sempre me Dani Aguiar, seja bem-vinda, com certeza, viu? Fernanda, seja bem-vinda, amada irmã. Monique Alves, Deus te abençoe. Rita, seja bem-vinda. Pereira Lopes, eu já sei quem é. Adriana, minha amada esposa, seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda. Lembrei. Nunca falha. Já clica no aviãozinho e já vai convidando mais pessoas para participar deste culto que será abençoado. Olha aí, Wesley, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. sou atraído outra vez. Ieda, seja bem-vinda, minha irmã amada. Vamos chamando aqui, ó. Deixa eu chamar também aqui. Sabrina. Amém, querido. Deus te abençoe. Fiquem até o final e receba a visitação do Espírito Santo na sua vida. Vamos convidando os irmãos. Ó, a pastora Sueli já está aqui. Me sinto tão mimado por ti. Patrícia, seja bem-vinda. Sofia, um abraço, Sofia. Deus te abençoe. Deus abençoe o Daniel também. No nome de Jesus, toda a casa, toda a família. Na tua mesa não há nada melhor que escutar tua voz. Glória a Deus. Nossa comunhão eterna. Você me amou primeiro. Vamos orar. Adriana Nunes, saudade, viu? Rede Conexão está na área também. Olha que bênção. Ione Costa, nossa irmã abençoada. Vamos orar, gente? Vamos. Oi. Nosso Deus e nosso Pai, nos apresentamos a Ti e oramos. Consagramos o nosso dia ao Senhor. Consagramos, Senhor Jesus, o nosso culto desta manhã, culto da família, onde temos declarado que o mês de agosto será e tem sido o mês da superação. Sabemos que ao longo deste ano nós vamos superar muitas coisas em nossas vidas. Pai, nós colocamos a vida do pregador desta manhã, o pastor William,
que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Abençoe ele, a sua casa, o seu ministério, sua igreja, sua família, seus familiares, bem como cada lar aqui representado, cada família que está aqui junto conosco nesta live, nesta manhã, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida. Pai Santo, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Wagner Ayala também está aqui na área. Glória a Deus. Amém. O mês de agosto está findando. Amanhã será o último dia do mês de agosto. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que no mundo nós passaremos por aflições, mas Jesus disse que nele nós encontraremos a paz. E tem de bom ânimo, ele venceu e nós também venceremos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar aqui o nome do Senhor Jesus e daqui a pouquinho, logo depois do louvor, nós vamos chamar o nosso pregador desta manhã, pastor William, que é uma bênção. Se prepare para a palavra. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural
descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Glória a Deus, não tem como não se emocionar com essa canção. Deixa eu chamar aqui o pregador, porque eu quero aproveitá-lo aqui nesta mensagem. E enquanto isso, você vai convidando mais pessoas para a nossa live abençoada. Olha aí, meu pastor. As paz, querido. Graça e paz. Gente, esse é o pastor William. Eu costumo dizer aqui, pastor, quando a gente recebe pessoas assim como o Senhor, eu costumo dizer que né, não o único, um dos maiores tesouros que a gente tem são amigos que se tornaram família. E não importa se estão perto, não importa se estão longe, o importante é que esses amigos são preciosos e mais chegados que irmãos, amigos, que sabemos que nos momentos bons nós vamos celebrar e nos momentos de tristeza nós seremos consolados. Que Deus te abençoe pelo Senhor e pela sua família, pela sua igreja, Ministério Corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. E eu me sinto parte deste corpo, porque eu também sou corpo de Cristo. Deus te abençoe, querido. Amém. Graça e paz. Que Deus abençoe a ti, pastor Ronaldo, todos os irmãos que estão nesta manhã aqui, da Igreja Cristã Nova Aliança, né? O pastor Ronaldo falou, Davi já entendia bem isso e escreveu lá no Salmo 16:3, né? Quanto aos notáveis que há na terra, esses são os que eu tenho todo o meu prazer, né? Coisa boa realmente a gente ter essa salvação em Cristo que nos permite aproximarmos uns dos outros, né? Falava com isso com os irmãos no estudo alguns dias atrás, e coisa maravilhosa em pertencer à igreja do Senhor é isso. Como disse a palavra, a gente não era nem povo sequer, mas agora fazemos parte da família de Deus, né? Amém. Isso é maravilhoso. Queridos, eu quero já agradecer essa oportunidade de estar esta manhã com vocês aqui, agradecer ao pastor Ronaldo pela presença de poder estar dirigindo a igreja esta manhã. Eu espero poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem dado ao meu coração, nos dado a viver nesses dias. Eu vi aí o pastor Wagner Ayala estar presente, né? Bom tê-lo aqui, querido. Deus abençoe, viu? Alegria poder revê-lo. A paz seja sobre o seu lar. Queridos, mês de agosto, né? Como já falou o pastor Ronaldo, mês de superação, né? Momento em que a gente precisa, mais do que nunca, ter a graça do Senhor para poder superar essas adversidades que nós temos vivido, né? O pastor já fez menção aí, que é o que eu quero iniciar nesta manhã, João 16, verso 33, né, que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor aqui estava encerrando o seu ministério terreno, estava preparando ali os seus discípulos para o que viria, para que os seus discípulos pudessem preparar a sua igreja, preparar a mim e a você, para que pudéssemos enfrentar essas adversidades que estamos encontrando nesses dias. E como tem sido verdade isso, né? Eu costumo dizer que
nesses tempos, eu tenho entendido de uma forma bem particular algo que a Bíblia diz que basta o seu dia, basta cada dia o seu mal, né? Como temos vivido aflições este tempo, né? E essas aflições certamente incluem a depressão, a ansiedade, desespero, perdas, medo, dor, conforme foi colocado, proposto para conversarmos nesta manhã, né? Bem, eu quero, em primeiro lugar, então, me apresentar, né? Pastor Ronaldo já fez menção, meu nome é William, sou pastor aqui do Ministério de Cristo, essa obra que o Senhor entregou a nós há 3 anos e meio aproximadamente, iniciamos esse trabalho, ainda que já há 20 e quase 24 anos praticamente já conhecendo, servindo ao Senhor. Pertencia ali ao Ministério Igreja do Monte, antes do Senhor direcionar vindo para cá, quem eu sou muito grato pelo privilégio de poder servi-los ali naquele momento. Eu sou casado com a pastora Cláudia, minha esposa. Esse ano nós completamos 20 anos de casado. Amém. Temos ali o Lucas, nosso primogênito, né, com 18, e o Davi com 13. E eu quero, então, antes de prosseguir, sugerir você que está em casa, se você puder, ter a sua Bíblia aí à disposição, um bloquinho de notas, se necessário, para a gente poder anotar algumas coisas que você achar interessante, né? E eu preciso, então, começar justificando por que esse visual está assim, diferente do que o pastor Ronaldo pegou a foto que eu mandei para ele, né? E aí falou, quem é esse cara? É um impostor, pastor Ronaldo? Não. Mas vocês vão entender a razão desse visual diferente aqui. Falei com o pastor Ronaldo na esquerda, que é um mistério aqui. Porque em março desse ano, queridos, nós, depois de alguns sintomas que nosso filho mais velho vinha apresentando, o Lucas, no final do ano passado, começou a ter alguns comportamentos, algumas ações um pouco diferentes, uma ingestão de água bastante acentuada. A gente começou a investigar para saber o que estava acontecendo, levamos num especialista, levamos em outro, levava em outro, e nada encontrava ao certo. Chegamos aí a psicólogo para ver se era alguma coisa, né, emocional, e aí eu já quero fazer aqui menção que muitos encaram, né, depressão, ansiedade como sendo algo só espiritual, é falta de Deus, crente não pode ter essas coisas, e a verdade não é bem essa, não. Nós precisamos entender que nós somos seres, né, de corpo, alma e espírito, e muitas vezes o nosso corpo pode estar com um problema aí, pode estar faltando hormônio, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa do auxílio dos profissionais, sim. Mas não era esse o caso do Lucas. E depois, então, de uma investigação um pouco mais acentuada, nós iniciamos de forma mais forte em março, como eu disse, e quando foi em maio, nós estávamos em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, obtendo, então, o diagnóstico correto, e aí descobrimos que nosso filho mais velho estava sendo acometido por um tumor cerebral, um chamado tumor de células geminativas. E é uma situação raríssima, porque da forma que se apresentou, é 1 em 1 milhão, vamos dizer assim. E aí, então, começamos o tratamento ali, e quando voltamos a Brasília, passamos 10 dias em São Paulo, quando voltamos a Brasília, depois do efeito, né, dos primeiros efeitos da quimioterapia, o cabelinho dele começou a cair, eu falei, a gente vai ficar junto nessa, né, vai ficar careca. Eu tô tentando ficar careca, minha esposa disse que nunca viu um careca tão cabeludo, né, que o rabo passou a 0, 3 dias depois já tá cheio aqui. Mas essa é a razão pela qual a foto está diferente do atual, tá certo, queridos? Espero que vocês entendam. O modelo também não ajuda muita coisa, né, pastor Ronaldo? Então, de uma maneira ou de outra, vocês vão ter que me suportar no visual de qualquer forma, tá certo? Então, queridos, o nosso texto básico foi de João 16:33. Eu gostei muito da versão King James, que traz da seguinte maneira: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. A palavra ânimo pode ser traduzida por fé e coragem. E é interessante porque ânimo parece só uma disposição de coração. Ter ânimo, eu tenho ânimo, eu tenho vontade. Mas quando eu percebo que o Senhor está falando para que eu preciso ter fé
e eu preciso ter coragem, vai nos mostrar que o posicionamento passa a ser diferente do que simplesmente de uma ação passiva, né? Muitos nós dizemos, eu tenho fé e estou aguardando Deus fazer. Amém, isso é muito bom. Mas há momentos que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar atitudes, e aí é onde entra a coragem, né? Como ele disse ali a Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. E João entendeu muito bem essa palavra do mestre, de forma que a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, ele escreveu o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então eu quero falar um pouco nesta manhã a respeito da fé, do propósito da fé, e uma fé que nos faz, sim, superar as aflições que nós estamos vivendo esses dias. E falar de fé é falar de Hebreus 11, né? Os heróis da fé, o capítulo ali dos heróis da fé. E nós encontramos não só exemplos, mas encontramos alguns ensinamentos bastante interessantes que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. E a primeira coisa que eu preciso falar é que a fé que a Bíblia nos mostra, a fé que a Bíblia ensina, é diferente de positivismo. Ok? Muitas pessoas são positivistas, começam a repetir palavras boas, palavras certas, como um mantra quase, né? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes nós usamos até erroneamente a palavra quando diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas entram quase no mantra, né? Eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vamos entender que Paulo está dizendo ali a respeito de passar por aflições, de ser honrado, de ser humilhado, de ter abundância e de ter falta. E aí sim, ele falou, com todas essas coisas, sabendo quem eu sirvo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé positivista. É uma fé que, até certo ponto, é delicada falar sobre ela, porque ela parece algo subjetivo. Ela parece algo que não é palpável, que não é mensurável. Mas nós vamos ver um pouquinho à frente que é possível, sim, e nós vamos ver também algumas coisas interessantes que estão presentes aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. E a primeira delas, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Lembra na King James também, ok? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E no verso 6, um pouquinho à frente, ele vai dizer, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Queridos, a palavra fé, ela começa a se tornar sinônimo de relacionamento. Ter fé em Deus é sinônimo de se relacionar com Deus. Porque para se aproximar de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, que Ele é real. E quando nós passamos a crer e a se relacionar com Deus, passamos a ter acesso aos benefícios desta aliança, a qual Ele, pela maneira soberana dele, é capaz de nos conceder. Contudo, eu quero te chamar a atenção que se nós olharmos de maneira superficial estes textos, sem inclusive considerar o contexto dos heróis da fé, de olhar o que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo 11, nós podemos simplificar demais a fé e resumir em dizer que a fé é a capacidade de obter algo que nós desejamos ou que nós entendemos ser o melhor. Muitas pessoas acham, eu tenho fé e eu vou conquistar. Eu tenho fé e eu vou conseguir. E o sinônimo de fé acaba se resumindo somente a isso. Né? Então, eu acho que ter fé é simplesmente conquistar o que eu quero. É simplesmente obter uma cura. É ter um emprego. É ter o carro do ano. Ter fé é poder viver o melhor nessa terra.
Queridos, mas veja bem o que nós acabamos de ler. Se de fato a fé nos permite olhar para o futuro, se ela aponta para o futuro, naquilo que eu desejo obter, naquilo que eu espero, que as minhas expectativas me lançam, se a minha fé se resume simplesmente para o futuro, eu corro o risco de me tornar frustrado quando eu não consigo obter aquilo que eu acreditava ser fruto da minha fé. Uau. E eu quero que você reflita comigo nesse momento. Quantas pessoas você não conhece que abandonaram a igreja, isso para não dizer que abandonaram o próprio Deus, porque elas não conseguiram aquilo que elas esperavam? Porque um dia elas projetaram, por meio da sua fé, obter um casamento, obter a restituição do casamento, obter o carro, a casa, a cura de alguém. Isso para não dizer se nós mesmos não somos essas pessoas que de alguma maneira nós somos abalados por algo que nós não recebemos. Eu conheço pessoas, eu conheço história de pessoas que se decepcionaram com Deus, como se fosse possível, né? Porque elas desejaram algo e exerceram toda a fé da maneira que eles entendiam para poder obter aquilo que eles queriam. E eles não obtiveram. E aí se frustraram. E aí se revoltaram. Aí colocaram a culpa no pastor, colocaram a culpa na irmã, colocaram a culpa na igreja, colocaram a culpa em Deus. Como se isso fosse resultado, de fato, de algo que Deus tivesse falhado. E como eu disse, se nós olhamos superficialmente só os versículos que foram colocados até agora, e outros mais, parece que é isso, a fé me possibilita obter o que eu quero e ponto, e acabou. Mas veja bem, dentro do próprio livro de Hebreus, no final dele, os versículos 39 e 40, o que a Bíblia diz a respeito desses heróis da fé. E olha só, ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Pasmem. Versículo 40, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Veja que o autor aos Hebreus começa falando a respeito da fé, fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê, a certeza de que vamos obter. Fala então a respeito de heróis da fé, mas no final ele diz, olha, todos esses aqui não obtiveram. É claro que dentro desse contexto, se nós olharmos a história, se formos estudar, nós vamos perceber que todos eles viveram num período antes de Cristo, e tudo aponta para Cristo. Então eles estavam falando, que o autor está dizendo, é que eles não obtiveram acesso a Cristo nesta vida, nesta terra. Por isso que no final eles falam, porque nós, juntamente com eles, estamos sendo aperfeiçoados. Isso quer dizer, queridos, que é uma promessa que jamais vai falhar, a nossa salvação, a nossa eternidade com Cristo. O que nós temos nessa terra, pode o Senhor conceder-nos. É do caráter de Deus abençoar, nós lemos isso. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, mas que Ele também é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se consagram a Ele. É do caráter de Deus. Não é o que nós fazemos que nos faz merecer. É porque o Deus que nos servimos, o Pai a quem nós conhecemos, Ele quer nos dar. Mas perceba que se em Hebreus 1 aqui, o versículo 11, o versículo 1 aponta para o futuro, né, dizendo que é aquilo que nós esperamos, aquilo que nós não vemos, o verso 3, ele aponta para o passado, na eternidade. Olha o que diz Hebreus 11, 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Talvez você não tivesse reparado esse versículo até hoje. Sempre olhamos para Hebreus 11 e fala para o futuro, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Mas ele está falando que pela mesma fé, nós olhamos para o passado, para a eternidade, e passamos a crer que do nada Deus fez tudo aquilo que nós conhecemos hoje.
Ora, se existe um período no passado, na eternidade, antes mesmo de mim, em Deus, e no futuro que me está proposto, existe uma lacuna aqui nesse meio. E é justamente nessa lacuna, chamada presente, é que atua a nossa fé. É no dia de hoje que atua a nossa fé. Pelo qual, no próprio versículo 2, diz que esses antigos, pela fé, obtiveram um bom testemunho. Preste bem atenção. Então é possível concluir que pela fé eu olho para o passado, isto é, para a eternidade em Deus, que vai além de mim mesmo, e eu posso vislumbrar um futuro, mas principalmente permitindo que no tempo presente eu seja moldado para um bom testemunho. Eu quero simplificar isso aqui dizendo, pela fé, eu olho para o passado, para a eternidade de Deus, e eu vislumbro um futuro, mas permitindo que no presente eu seja moldado para um bom testemunho. Aleluias, glória a Deus. É nesse momento que a minha fé, que a tua fé tem que atuar. A minha fé e a tua fé não pode estar simplesmente no futuro, naquilo que nós esperamos, porque isso pode gerar frustração. Porque se não obtivermos, o que aconteceria conosco? O que aconteceria com as nossas vidas? Bem, Hebreus 11 está repleto de exemplos de herói de fé, mas eu quero falar só de um, o primeiro, Abel. Hebreus 11, verso 4, nos diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Queridos, eu não sei você, mas até quando eu estudei para essa palavra, até o momento em que eu estudei para essa palavra, eu sempre olhei Abel como uma vítima da inveja de Caim. Eu nunca vi enxergado Abel como um herói da fé. Eu não sei você, eu estou sendo sincero. Eu sempre olhei para Abel e falei, quem é Abel? Abel é um cara que se deu mal, porque tinha um irmão invejoso. E matou o cara. Mas Hebreus está dizendo que ele é um herói da fé. Mas como ele é um herói da fé? Sabe, nós conhecemos pouco a respeito de Caim e Abel, exceto o que está relatado em Gênesis. Quando fala ali justamente a respeito do primeiro homicídio sobre a face da terra. Mas Hebreus está dizendo que ele obteve um testemunho, que pela oferta que ele apresentou a Deus, Deus o aprovou. E a sua pregação é muito importante até os dias de hoje. Bem, vamos ter que ir para Gênesis, então, para poder entender o que está escrito lá. Gênesis 4, versículo 3 diz, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. As versões tradicionais dizem que seu semblante caiu. King James vai fazer uma expressão maligna, algo que estava determinado no seu coração. Perceba bem, nós precisamos olhar aqui alguns detalhes. Diz que passado o tempo. Queridos, Caim e Abel não se relacionaram com o Senhor como seus pais se relacionaram. Adão e Eva, na viração do dia, viam ao Senhor. O Senhor vinha conversar com ele. Adão deu o nome de todas as coisas que nós conhecemos até hoje, né? De toda a natureza, todos os animais criados. Eles tiveram um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Mas Caim e Abel não. Mas como é que eles podem, neste momento agora, estar ofertando alguma coisa a Deus? Sabe, aí eu creio, eu vou conjecturar, eu vou extrapolar o que está escrito, mas pela conjectura total, e dizer, Adão e Eva foram excelentes pais no que diz respeito à evangelização dos seus filhos. Eles ensinaram aos seus filhos quem era o Senhor. Eles contaram as histórias e disseram, você está vendo ali? Talvez de trás daquela mata, de trás ali daquela estação, ali é um lugar onde nós vivíamos, e era tudo maravilhoso, e o Senhor vinha se encontrar conosco. E eu creio que em algum momento o Senhor instruiu Adão e Eva, dizendo, eu quero que vocês ofertem para mim aquilo que vocês têm.
Então diz que passado o tempo determinado por Deus, Caim apresentou alguns produtos. Perceba o gênero indefinido. Apresentou alguma coisa. Pegou lá alguma coisa da terra que ele cultivava e deu para o Senhor. Mas Abel não. Abel tomou a primícia e a gordura. A gordura dentro da Bíblia representa o melhor. Ele deu o melhor para Deus. E diz então que o Senhor aceitou com alegria a oferta. Mas não só a oferta. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Sabe por quê? Porque oferta e ofertante, eles estão juntos. O Senhor não olha só para um e não olha só para o outro. Eles olham o que os dois representam juntos. Daí a importância daquilo que você traz ao altar de Deus. Por isso que o Senhor diz, olha, quando você vier ao altar para entregar a tua oferta, e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, preste atenção, ele falou, e se você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, não. Se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta quieta, deixa ela quietinha lá. Vai lá, te reconcilia, resolve a situação, depois tu volta e apresenta a tua oferta. Uau! Você está entendendo que o padrão de Deus é muito elevado? Deus se agradou então de Abel e da sua oferta. Eu percebo com isso que a fé que Abel possuía era tão grande que ela se torna em ação. Ela começa a tomar forma. Por isso que no início eu disse que falar sobre fé pode ser delicado, porque inicialmente é algo que você não mensura. Mas você começa, espero que você esteja entendendo, que a minha fé, ela começa a tomar forma na medida que eu ajo, que eu faço, que eu penso, que eu falo, de acordo com aquilo que eu creio. Uau! Glória a Deus. É por isso que a fé da Bíblia não é uma fé positivista, na qual eu só declaro algo bom e não vivo de acordo com aquilo. A fé da Bíblia ela é real. É uma fé que me faz mudar o pensamento, mudar o que eu falo, mudar o que eu quero, de acordo com aquilo que eu sustento na minha fé. Por isso, Caim, ou melhor, Abel, passa a ser um herói da fé. Porque o seu relacionamento com Deus o faz fazer coisas, tomar posicionamento que está de acordo com aquilo que ele crê, com aquilo que ele espera, com aquilo que ele prega. Por isso, ter fé é ter um posicionamento. Ter fé é estar na posição de um relacionamento correto com Deus. Eu quero então, queridos, dizer que quando eu olho então Hebreus 11 e todo o restante da Bíblia, me faz acreditar e afirmar que a fé não vai somente permitir vislumbrar um futuro que eu almejo, mas principalmente vai permitir que eu seja moldado para o futuro que Deus reservou para mim. Quando eu passo a ter a dimensão desta fé, eu posso então superar medo, superar a angústia, superar a depressão, superar todas essas aflições, superar um câncer cerebral. Um garoto de 18 anos. Dói muito. Mas a minha fé, a fé que nós passamos a ter com Deus, nos permite enfrentar a situação e não simplesmente fugir dela, sustentando que Deus vai mudar em algum momento. Mas enquanto isso, eu estou dando o meu jeito. Sabe, eu descobri que o propósito não é simplesmente ter uma fé triunfalista que me permitirá obter em breve o que eu desejo de Deus, mas o aperfeiçoamento no presente, que vai me preparar para receber o que Ele reservou para mim. A fé nos permite enfrentar as circunstâncias. E por isso eu trouxe o versículo inicial de João 16:33, a versão da King James, que traduz ânimo por fé e coragem. Nós precisamos ter fé para viver, fé para encarar, fé para viver cada dia o seu mal. Sabe,
Eu converso com algumas pessoas e falo, muitas vezes, a nossa cultura. E não se engane, queridos, a Bíblia, quando ela está sendo escrita, quando ela foi escrita, ela foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um tempo, usando elementos daquele tempo para poder tornar vívido aqueles ensinamentos. Esse é o propósito das parábolas que Jesus contava. Parábolas são o quê? São ensinamentos espirituais, utilizando coisas reais do dia a dia. Por isso o Senhor falava da figueira, por isso o Senhor falava, então, né, de bodas, de festa. O Senhor usava todos esses argumentos para que eles pudessem entender. E a nossa cultura nos nossos dias, ocidental, distante um pouco da cultura original, muitas vezes não nos permite obter plenamente as verdades profundas da palavra do Senhor. Você quer um exemplo disso? O nosso trabalho assalariado aqui, né? Nós estamos acostumados a trabalhar. Talvez você que me ouça nesta manhã, nesse momento, você esteja empregado, assalariado, seja funcionário público, ou coisas desse tipo, em que nós estamos acostumados a trabalhar e saber que no 5º dia útil, que no 10º dia útil, no 2º, depois do 20º, enfim, naquele dia nós vamos receber o nosso salário, nós vamos receber o nosso provento, nós vamos receber aquilo que nós trabalhamos. Mas isso muitas vezes nos afasta da verdade, como a Bíblia falava, de jornaleiro, né? Não é quem vendia jornal, mas é aquele que trabalhava por uma jornada diária. E é por isso que o Senhor então ensina, e muitas vezes nós não temos a dimensão sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma necessidade diária. É uma necessidade de buscar ao Senhor continuamente, de depender do Senhor e com isso ter fé, exercitando coragem para dia após dia lutar e trabalhar. Eu quero encaminhar para o encerramento, acho que o meu horário já deve estar encerrando já, pastor, eu peço mais 2 minutos para a gente encerrar aqui, que a gente possa perceber que dentro ali do contexto de Hebreus 11, que eu trouxe para vocês nesta manhã, falando a respeito de heróis que foram aprovados por Deus, conforme diz lá no versículo 39, que foram aprovados por Deus, tiveram a fé excelente, contudo eles não obtiveram aquela promessa que estava guardada, porque Deus preparou algo superior. E aí eu quero te chamar à reflexão mais uma vez. Qual é o propósito da minha fé? Qual é o propósito de ter essa sustentação de que Deus está cuidando de mim e vai me dar tudo o que eu quero? Que vai me fazer viver o melhor nessa terra? Que vai me livrar de aflição e de dificuldade? Eu quero que você acompanhe comigo o último texto que eu quero mencionar, da primeira epístola de Pedro, primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 1, versículos... Vamos começar no 6 para a gente poder ter a ideia do geral do que Pedro está dizendo e vamos chegar até o 9. E ele fala assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Verso 7. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Verso 8. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes na pessoa e exultais, em sua pessoa, e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Verso 9. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Glória a Deus. Pedro está dizendo, olha, se vocês estão passando por adversidade, se vocês estão passando por dificuldade, suporta. Suporta. Porque Deus está provando a fé, para que ela seja atestada. E para que, mesmo por uma, como diz em outro local, uma leve e momentânea tribulação, o propósito da fé seja alcançado. O carro novo, não. O emprego, não. Concurso público, não. O propósito da fé, a salvação de todo o vosso ser. Algumas versões dizem a salvação da vossa alma.
Pedro está dizendo, a fé que uma vez foi dada aos santos, ela tem um propósito específico por Deus: obter a salvação. Pastor, mas e as coisas que eu preciso? Lembre-se do que a gente começou dizendo em Hebreus 11:6? Você precisa crer para se aproximar de Deus, que Ele existe, que Ele é real, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É consequência, não é a finalidade. A minha fé não é para obter o que eu quero de Deus. A minha fé é para a minha salvação. E se o Senhor quiser, como Ele é bom e misericordioso, Ele me fará superar todas as adversidades do dia a dia. Ele me fará vencer e obter e conquistar. E me permitirá viver o melhor nesta terra, porque Ele também veio para isso, como diz a palavra do Senhor. Mas eu não posso jamais esquecer que o propósito da minha fé é obter a salvação da minha vida. Se Deus curar, louvado seja Deus. Se Ele não curar, louvado seja Deus. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me reserva. Ah, mas o outro ali tem tudo e eu não tenho. Sabe, Asaf, ele quase caiu nessa besteira. Salmo 73, ele diz, olha, eu comecei a observar o ímpio na sua prosperidade e eu pensei, pastor Reinaldo, não vale a pena servir a Deus, não. Esse negócio aí não está valendo a pena. Porque os caras têm tudo, nada de mal acontece a eles, seus filhos são bons, todas as pessoas parecem que são até mais bonitas do que a gente. Mas ele diz lá no verso 17, mas eu entrei no santuário do Senhor e percebi qual é o fim deles. Tudo aponta para um fim. Eclesiastes 8 vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Sabe, queridos, o rico e o Lázaro viveram pertinho um do outro e morreram como Jesus ensinou. E aí naquele dia, viu a diferença entre aquele que servia e que não servia a Deus. E o Senhor disse ali, aquele rico que pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua. Ele na vida recebeu só os males, enquanto você recebeu todo bem. Mas agora ele está sendo consolado. Queridos, que a nossa fé sirva para nos fazer viver a cada dia, superando as aflições, superando as nossas dificuldades. Mas, como Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, nós tomamos posse da armadura de Deus, entre as quais eu quero ressaltar aqui para encerrar, capacete da salvação. Quando eu entendo que a minha salvação é o maior bem que eu posso receber e que nada, absolutamente nada neste mundo eu poderia utilizar para obtê-la, se não responder por meio da fé a graça que me foi oferecida, então eu percebo que essa salvação é como um capacete para a minha cabeça, que protege a minha mente, as minhas emoções e toda a aflição que me vem. E eu falo, eu olho para a salvação, eu olho para o que me está proposto. Como o salmista Davi, lá no Salmo 51, disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Diante de todo o pecado de Davi, quando ele pensou que ele poderia ser desprezado por Deus, ele se desespera. E ele fala, me restitui a alegria da salvação. Ele não pediu restituição de reino, ele não pediu restituição de filho, ainda que ele tenha intercedido por aquele filho, mas quando ele fala, eu quero a alegria da salvação, queridos, que jamais vamos perder a alegria da salvação. E desta forma, mediante a fé e a coragem, nós vamos enfrentar as aflições desse mundo e superar, porque Deus, Ele é um bom Pai, Ele sabe cuidar dos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, eu quero orar e abençoar cada um desses irmãos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, e pedindo que o Senhor possa auxiliar-nos, ó Deus, a andar, amado Senhor, de forma digna da nossa vocação, como diz a tua palavra. E que possamos, ó Senhor, exercer a nossa fé e a nossa coragem para superar as aflições de cada dia, as dificuldades que nós vivemos, ó Pai, sobretudo nestes dias, mas jamais perdendo o alvo, perdendo, Pai, do foco, que é estar contigo em toda a eternidade. Mais vale um dia em tua presença, Senhor, do que 1000 em outros lugares. Mais vale, Senhor, estar na eternidade contigo do que ter uma vida longínqua nessa terra, desfrutando de todos os bens, de tudo que é possível, mas uma eternidade toda afastada de ti. Assim eu lhe peço, Espírito Santo, ajuda-nos, auxilia-nos, ó Senhor, para viver desta forma a cada dia, Senhor. Eu abençoo, Pai, e peço. Tu sabes o que cada um necessita, as aflições que cada um aqui tem passado, Senhor, talvez por enfermidade, talvez por desemprego, talvez, ó Senhor, por situações tão adversas. Deus, eu não quero medir, não posso medir a dor de cada um. A pior dor que existe é a de cada um, porque cada um é que tem que enfrentá-la. Mas pela tua graça e pelo teu auxílio,
o Senhor venha ao nosso encontro e nos socorra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por esta manhã. Pastor Ronaldo, obrigado pela sua oportunidade. Haja paz e prosperidade sobre a vida de cada um de vocês. Amém, meu pastor. Obrigado. Aprove a Deus que o pastor William fechasse o nosso mês de agosto. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu filho. E quando o senhor estava falando, eu li um post, e eu até salvei esse post. Ele diz assim: seja paciente e confie no processo. Você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente. Nós temos uma falha, e ela é uma falha que pode afetar todo o processo da nossa vida, quando nós achamos que a nossa fé ela é mágica e ela acontece como um miojo que se faz no micro-ondas, e não é dessa maneira. Seja paciente no processo. A fé é um processo de relacionamento com Deus. A fé, ela acontece quando o que nós não oferecemos para obter algo, e sim porque nós já temos algo. Nós não ofertamos a Deus porque queremos ter, nós ofertamos a Deus porque nós já temos. Antigamente, as pessoas no Antigo Testamento, eles entregavam as suas ofertas, e as ofertas até tinham um nome, né, pastor? Era oferta de paz, oferta para obter o perdão dos seus pecados. Então, esta era a lei. Eles ofertavam para receber. No tempo da graça, que se chama hoje, nós ofertamos porque nós já temos. Nós temos a remissão dos nossos pecados. Aquele cordeiro que era apresentado como oferta, Jesus, ele se fez esse cordeiro. Então, a fé não é triunfalista, porque o triunfalismo, ele está baseado em só ganhar. Mas a graça, ela diz que se arrependa dos seus pecados e Cristo te estabelecerá. Então, se você quer ser cabeça, primeiro você tem que ser humilde para chegar lá. Porque chegar no topo sem ser humilde, você não vai chorar com os que choram. Essa parte de dor não existe. Essa parte de no mundo tereis aflições é coisa do passado. E, na verdade, isso não é coisa do passado. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade pode nos separar do amor de Deus. Mas muitos não experimentaram nada disso. E eles mesmos se afastaram desse amor, porque não nutriram a sua fé, né, pastor? Não alimentaram a sua fé. Pastor, muito obrigado. Irmãos, receba esta palavra que foi ministrada. Lembrando que as nossas lives, elas estão sendo salvas aqui no meu Instagram, para você rever novamente esta ministração, que foi uma bênção. E eu tenho certeza que todos que assistirem depois serão alcançados. E na medida do possível, eu vou colocar também lá no nosso canal no YouTube, da ICNA Brasília. E também, pastor, nós temos o Loucos por Lives, aqueles que quiserem receber uma palavra depois, porque a palavra se renova, é só ir lá novamente e assistir essas ministrações.
Na próxima terça-feira, eu quero trazer uma palavra já para o mês de setembro, o mês que vai começar e o mês que trará também muitos desafios e também muitas vitórias em nome do Senhor Jesus. Não é isso, meu pastor? Amém, querido. Certamente, Deus à frente nos dá a vitória que nós esperamos nele, segundo a vontade do Pai. Amém. Queridos, então, terça-feira às 20 horas e quinta-feira às 20 horas. Quem vai pregar na quinta-feira, que já está sabendo aqui ao vivo, é o pastor Ayala. Ele vai pregar na quinta-feira às 20 horas. É ótimo fazer isso, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero orar com vocês, abençoando as suas vidas, em nome de Jesus, a vida do pastor William. Qual é o nome do seu filho, pastor? É o Lucas William. Lucas William. Amanhã a gente inicia o 6º e último ciclo da quimioterapia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, eu apresento o Senhor Lucas William nas tuas mãos. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, em nome de Jesus, humanamente falando, nós somos falhos, mas unidos no mesmo Espírito, unidos em fé, nós colocamos a vida do Lucas nas tuas mãos, para que a sua saúde seja restabelecida por completo. Faça nele a tua vontade. Toca em cada parte do seu corpo, desde o alto da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Sim. Também eu apresento aqui, Pai, a vida da Ieda, que perdeu o seu esposo nesta semana por Covid. Deus, que o Senhor possa confortar o seu coração, consolar o seu coração, e que ela receba a ajuda dos seus irmãos, que ela receba no íntimo do seu coração a força que ela precisa para continuar a sua caminhada, não desistindo, não se entregando, Senhor Jesus. Sei que a saudade fica. Sabemos, ó Deus, que fica na alma as dores da perda. Mas o Senhor é aquele que diz: põe-te em pé e falarei contigo. Eu sou aquele que te esforço e te ajudo. Então nós oramos pela Ieda, oramos pelos seus filhos, oramos por cada família, cada lar aqui representado, cada vida que esteve até agora nesta live. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Reloginho na tela, 1 minuto para encerrar a live. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa. Permaneça em paz e tenha um domingo extraordinário em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor William. Obrigado, querido. Deus abençoe, querido. Até a próxima oportunidade. Até, estava à disposição do reino, viu? Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus.